noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Na Verdade da Rede Século XXI. O Brasil, o maior país católico do mundo, foi inicialmente chamado Terra de Santa Cruz e teve como a primeira ação dos portugueses aqui em solo brasileiro a celebração da Santa Missa. Somos também um povo bem miscigenado, formado por várias etnias. Essa composição intercultural favorece o sincretismo religioso. Mas o que é exatamente esse sincretismo religioso? Trata-se, na verdade, de uma fusão de diferentes doutrinas para formar-se uma nova. E hoje nós vamos conversar sobre como essa junção de diferentes povos influencia no entendimento de religião de muitos brasileiros e como nós, católicos, devemos nos portar diante dessa mistura toda. Afinal, onde está a nossa sagrada tradição? Afinal, é tudo a mesma coisa? Então, nós estamos aqui hoje com o Padre Douglas, da Diocese de Osasco. Padre, muito obrigada pela presença do senhor aqui mais uma vez. Eu que agradeço a vocês pelo convite novamente. E esse é um tema muito instigante, né, Isa? Boa noite, Isa. Boa noite, Vivi. Boa noite, Padre. Boa noite. É muito mesmo. A gente tem muito que aprender Muito. para separar as coisas, né? Exatamente. Há muita confusão em torno desse tema, Padre. O que é exatamente esse sincretismo religioso, Padre? É como você disse na definição, né? A palavra sincretismo, ela é uma palavra grega, né? Sim é junto. Cretos, né? Seriam juntar duas coisas que aparentemente se opõem, mas elas têm aparência semelhante, você junta e cria uma terceira, né? Isso é o sincretismo. Dito de forma bem prática, aqui no Brasil nós temos vários tipos de sincretismo, mas o mais comum é o sincretismo que foi feito entre religiões afro-brasileiras, né, como o candomblé, e o catolicismo. Esse sincretismo ele foi feito principalmente entre os séculos 18 e 19 aqui no Brasil. Então, deixa eu explicar um pouco para que fique bem claro, né, para a gente entender como esse sincretismo surgiu. Na África existiam várias tribos e nações, né? A África é um grande continente, então imagine várias tribos, nações, etc. Cada tribo e cada nação tinha o seu culto. Assim como aqui no Brasil, por exemplo, os índios tinham um culto. Os gregos antigos tinham um culto. Os povos antigos, as civilizações pré-cristãs, né, antes do cristianismo, todas elas tinham um modo religioso, né, um modus religiosos, né, um padrão religioso, que era o quê? O culto às forças da natureza. Todos. Então, quando você lê lá a mitologia grega, você tem aqueles deuses, né, aqueles personagens, e cada um representa um elemento da natureza, um sentimento da esfera humana. Enfim, um é o deus do vinho, outro do amor, outro do raio, outro do mar, outro da montanha, outro da pedra, outro do fogo, e assim vai. Esse padrão ele é seguido em todos os povos. Os gregos tinham, os escandinavos tinham, os aborígenes na Austrália tinham, os índios tinham, e as tribos e nações africanas também tinham. Então, lá uma nação que vivia, por exemplo, de um rio, né, na região da Nigéria, mais ou menos, tem um rio que se chama Oxum. É um rio, é o nome de um rio. Esse rio era responsável pela irrigação, era a fonte de água daquela tribo, numa região tão seca. Então, aquele rio era a mãe do povo, era onde os bebês eram lavados, onde os mortos eram lavados. Então, aquele rio acompanhava a vida das pessoas. Era natural que no imaginário, né, no senso comum daquela tribo, eles prestassem culto àquele rio. Esse rio existe até hoje se presta o culto a Oxum. Oxum é o rio. Mas criavam-se o que? Histórias, né, mitos, para justificar aquela divindade. Então, o rio, né, seria o rio da mãe Oxum,
Ou no caso de uma outra parte da África, ao invés de Oxum, a divindade da água era Iemanjá, né? Esses nomes são estranhos a nós aqui no Brasil, porque eles são o que nós temos de mais próximo dessa forma de culto, que a gente chama de animismo, né? É ver vida nos elementos da natureza. Mas, por exemplo, os gregos tinham o deus do mar, que era Poseidon. O que é Poseidon para os gregos é Iemanjá para os negros, né? É a mesma coisa. Os gregos tinham Zeus como deus dos raios, mas os nórdicos tinham Thor. Então, o que é Zeus para um é Thor para o outro. E é Oiá para o povo Yorubá, por exemplo. Né? Ou Matamba para o povo Banto, né? Que era na África também. Então, essas religiões elas eram cultuadas lá na África. Pois bem, quando os negros vieram para o Brasil, aqui no Brasil, os negros eles foram misturados, né? Pelo tráfico dos navios negreiros, eles foram misturados nas senzalas. Você tinha numa mesma senzala negros vindos de várias partes da África, porque eles eram vendidos no mercado e aquele senhor que comprava não ligava de onde vinha, né? Então ele ia montando a sua senzala. Então ali, na senzala, você tinha um negro da nação Nagô, outro da nação Fon, outro da nação Queto e assim por diante. E nas senzalas, eles conversando uns com os outros, dialogando uns com os outros, eles tomaram conhecimento de divindades que lá na África eles não conheciam, né? Não, essa tribo não conhecia a divindade daquela tribo ou daquela nação e sucessivamente. Então, aqui no Brasil, os negros eles negociaram aquelas divindades num novo panteão, né? Uma lista de deuses, e criaram uma nova forma de prestar culto juntos aos seus deuses. Essa nova forma é chamada de candomblé. O candomblé, portanto, ele nasce no Brasil, mas ele é uma confecção a partir das tradições vindas da África. De vários cantos da África. Exatamente. Então ele nasce aqui. Pois bem, então eles começam a querer prestar culto aos seus deuses. Porém, nós estamos falando do período colonial, em que os portugueses imperavam no Brasil e com uma religião oficial, que era o catolicismo. Qualquer outra religião era proibida no Brasil. E os senhores brancos, né, os senhores das fazendas e das senzalas, proibiam os negros de prestar cultos aos seus deuses. Eles tinham medo, né, daquela feitiçaria, etc. Então eles proibiam. Só que quando você, né, proíbe e tenta impor a sua religião à força, como era o que os brancos tentavam, né, catequizar os negros, etc., a gente sabe que isso não resolve muito bem. As pessoas não assimilam internamente aquilo que é imposto. O que alguns negros começaram a fazer? Eles tentaram resistir de forma velada. Eles iam às igrejas com as suas senhoras, os seus senhores, mas eles tinham ainda na mente, na memória, aqueles mitos dos seus deuses, né? Aquelas histórias que justificavam, que explicavam as suas divindades. O que eles começaram a fazer? Para poder cultuar os seus deuses, né? Em Yorubá, o deuses se diz orixás, né? São os deuses. Ou inquices, como os bantus falavam, ou voduns, como os jeje. Depende da nação, nós estamos falando de um continente, tinham vários idiomas na África. E todos esses vieram para cá também. Dependendo do mito, eles entravam nas igrejas, ou nos oratórios que os brancos tinham em casa, naquelas fazendas, as imagens, tinha Nossa Senhora... Muitas vezes capelinhas, né, nas próprias fazendas. Tinha as imagens do Cristo Redentor, do coração de Jesus, a Imaculada Conceição, que era padroeira de Portugal. Não tinha uma casa no Brasil no século XVIII que não tivesse a Imaculada Conceição. Ou São Bento, São Jorge da Capadócia, enfim, muitos santos, Santa Bárbara. Os negros, eles olhavam aquelas imagens e eles procuravam naquelas imagens quais esteticamente lembravam os seus deuses. Então, vou dar um exemplo. Eu citei a divindade dos raios, né, que era Oiá ou Yansan.
E aí os negros viram, né, que dentro da casa das suas senhoras ou no oratório tinha lá a imagem de Santa Bárbara, uma mulher com espada na mão. Curiosamente, no mito de Inhansã, ela também é uma deusa guerreira com uma espada na mão e que manda nos raios. E ouvindo a história de Santa Bárbara, elas ficaram sabendo que o pai de Santa Bárbara a aprisionou numa torre para que ela fosse fulminada por um raio no dia de chuva e pôs uma espada de metal na mão. E no fim o raio foi desviado e atingiu o próprio pai, né? É a história de Santa Bárbara. Os negros pensaram, poxa, a imagem e a história de Santa Bárbara lembra Inhansã. O que eles fizeram? Pegaram a imagem de Santa Bárbara e levaram para dentro das senzalas para cultuar Inhansã, porque caso questionado pelos seus senhores, o que é que eles estavam fazendo? Eles iam alegar, é o nosso modo de prestar devoção a Santa Bárbara. Eles disfarçavam o culto. Não, estão tocando para quê? O que é isso que vocês estão cantando? Não, é o nosso jeito de prestar devoção a Santa Bárbara. Ah, bom, para Santa Bárbara pode. Então, isso, foi assim que nasceu o sincretismo. Eu dei o exemplo de Santa Bárbara, mas eles fizeram isso com praticamente todos os deuses do panteão africano. Então, você tem o Ogum, que é o orixá da guerra, que também tem uma espada. Bom, na mitologia de Ogum, ele é montado no seu cavalo, com uma lança na mão, matando os inimigos. Eles olham para a igreja e veem a imagem de São Jorge. São Jorge lembra Ogum. Disfarçam Ogum de São Jorge, disfarçam Inhansã de Santa Bárbara, disfarçam Oxalá com Jesus Cristo, porque segundo a mitologia, Oxalá é o primeiro dos orixás, o mais importante de todos, que é filho de Olodumare, que era o Deus Supremo, né? Se Oxalá é o filho de Deus e Jesus é o filho de Deus, Jesus, eles fazem o sincretismo. Entende o que é o sincretizar? É você pegar um elemento, disfarçar com o outro. Agora, veja, para concluir o raciocínio da explicação do que é o sincretismo. As primeiríssimas gerações de escravos sabiam essa diferença, porque foram eles que fizeram o sincretismo. Então, eles sabiam muito bem que Inhansã não é Santa Bárbara, que Ogum não é São Jorge. Só que o tempo foi passando. Os filhos dessa geração acostumaram a prestar culto aos orixás com as imagens católicas. Os netos aprenderam a fazer culto aos orixás com as imagens católicas. Os bisnetos. As gerações foram passando. E na medida em que o tempo foi passando, a noção de distinção entre orixás e santos católicos foi se perdendo. Então, sem conhecer nem a mitologia dos orixás direito, e nem a vida dos santos católicos, essa distinção foi se perdendo e o que nós temos hoje é um resultado secular, né, já de 2 séculos praticamente, de um sincretismo que foi repetidamente praticado, principalmente nas regiões que foram capitais do Brasil, que é onde se tinha a maior concentração de escravos, então Salvador e toda a região da Bahia, depois Rio de Janeiro e toda a região sudeste ao redor, nesse período. Então nós temos esses cultos prestados a divindades disfarçadas esteticamente com santos católicos. Esse basicamente é o sincretismo que nós temos no Brasil. Ô padre, ainda hoje não, cada vez mais parece bastante frequente nós encontrarmos com pessoas que se dizem católicas, mas que elas frequentam terreiros de Umbanda, frequentam, eu não sei se de Candomblé também são terreiros, enfim, como se fosse compatível. Como se essas duas crenças fossem compatíveis. É uma certa relativização de toda a nossa crença. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, essa frequência indiscriminada, né, ela é em mão dupla. Eu via muito, eu já pertencia a esses cultos muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, né, numa outra ocasião, quem sabe eu posso contar o testemunho da minha conversão e tudo mais. Mas quando eu frequentava
o candomblé, antes da minha conversão, eu me lembro bem que era costume tanto os membros do candomblé ou da Umbanda frequentarem a igreja, como pessoas de igreja virem esporadicamente aos terreiros, indiscriminadamente. Mas por quê? Porque ao longo dos séculos, por causa dessa história que eu contei há pouco, criou-se uma narrativa, uma impressão de que as duas religiões se comunicam perfeitamente. Só que essa comunicação é falsa, porque era uma comunicação puramente estética, né? Os santos da igreja foram tomados como um disfarce para um culto, que hoje já não necessitaria desse disfarce, porque hoje nós temos liberdade religiosa. Inclusive, há lideranças do candomblé que lutam pelo fim do sincretismo. Isso é um benefício para as duas religiões. Eles lutam pelo fim do sincretismo porque eles alegam justamente isso. Nós não precisamos mais dos santos católicos para cultuar nossos orixás. Nós temos liberdade religiosa. Então isso é um desrespeito aos nossos orixás e é um desrespeito aos santos católicos. Cada um com o seu culto. Só que isso está meio que impregnado no imaginário popular, entende? Quando nós nos referimos à religião transmitida oralmente. Eu atribuo isso à ignorância. Não tem outra explicação, de ambas as partes. A pessoa que frequenta a Igreja Católica, a partir do momento que ela conhece a doutrina, a palavra, a tradição, o magistério, ela vai perceber nitidamente quão discrepante é uma coisa da outra. O que a doutrina da Igreja Católica diz, padre? Sobre Umbanda, sobre Candomblé, sobre Espiritismo, sobre todas essas outras formas de vivência aí da religiosidade? Então, a princípio, nós temos um documento Dignitatis Humanae do Vaticano II que defende a liberdade religiosa. Então, quem quer pertencer a essas religiões tem o direito, deve ser respeitado. Mas os fiéis católicos devem estar cientes da sua identidade, né? E respeitar pessoas, mas não necessariamente concordar com ideias, né? Você citou aí 3 religiões, na verdade. Aqui a gente não teria tempo de explicar a diferença, né? Candomblé é uma coisa, Umbanda é outra, e Espiritismo é outra. Mas, grosso modo, nós como cristãos temos como verdade absoluta a pessoa de Jesus Cristo e o que Ele revelou e o que Ele nos deixou. Dito isso, com base na explicação que eu dei no início do programa, né, de que essas divindades que os negros cultuavam eram forças da natureza, você concorda que manter-se aliado, manter-se ligado a este culto é um ato de idolatria? Antes de tudo, um ato de idolatria. Eu sei que as pessoas querem, às vezes, desembocar direto em envolvimento com o demônio. Não, pode haver uma influência demoníaca, né, em qualquer lugar. Inclusive em práticas católicas, se forem usadas de maneira inadequada. Tá? Eu costumo dizer que o demônio não tem objeto de devoção. Eu já vi o demônio usar uma guia, um colar de Umbanda para oprimir uma pessoa, como eu já vi o demônio usar um crucifixo. O demônio usa o que está ao seu alcance. Mas antes de tudo, o que deve guiar a mente de um católico? A mim não convém cultos que não o de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Ele é o sacrifício agradável a Deus. E somente Ele. Qualquer coisa que não seja Jesus Cristo e a sua igreja, o seu sacrifício eucarístico, né, os sacramentos, qualquer coisa que não seja isso, é incompatível, né? Não pertence a nós. Essas religiões pretendem cultuar elementos da natureza sobre os quais Jesus já mostrou ter poder. Então, por exemplo, que sentido tem eu cultuar uma divindade do mar, como Iemanjá, jogar flores para ela no Ano Novo, perfumes, etc. Que sentido tem eu cultuar a divindade do mar quando
Jesus Cristo é o Senhor do mar. E ele provou isso andando sobre o mar, mandando o mar calar a boca, mandando a tempestade do mar cessar. Ele é o Senhor do mar. E nós vemos isso nos evangelhos. Jesus, portanto, ele veio encerrar estes cultos pagãos antigos. Que sentido tem eu cultuar a água doce de Oxum, como eu mencionei no mito, né, no início do programa, se Jesus é o Senhor da água doce? Quando ele deu a ordem, a água doce se tornou vinho nas bodas de Caná. Ele é o Senhor da água doce, ele é o Senhor do mar, ele é o Senhor do vento, então não tem mais sentido cultuar lá Yansan, Oiá, ou os raios, porque Jesus demonstra no Evangelho ser o Senhor de todos os elementos. Jesus Cristo é o encerramento destes cultos antigos. Que eu digo, né, como teólogo, como sacerdote, esses cultos antigos, eles eram bem intencionados, entende? Eles procuravam uma resposta para as coisas, procuravam um sentido na vida, eles eram bem intencionados, mas eles não eram bem orientados, porque um ser humano ele não pode encontrar a verdade com a força própria. Essas religiões foram confecções humanas ao longo da história da humanidade. Mas Jesus Cristo é Deus que veio ao homem. É a revelação, né? Exatamente. Então, o tempo da ignorância acabou. Não tem mais sentido procurar resposta nas estrelas, né? Um outro tipo de animismo, além desses cultos afro-brasileiros que nós conhecemos, é o zodíaco. Né? Buscar respostas nos horóscopos, na disposição das estrelas ou dos planetas. Mas eu vejo lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, que quando Jesus nasceu, a estrela se deslocou e veio adorá-lo. Então, qual é o sentido de procurar resposta nas estrelas? Se as estrelas procuram resposta em Jesus, exatamente. Jesus encerrou esses cultos, essas buscas antigas, acabaram. Não convém a alguém que está na verdade. Então, uma pessoa que está na igreja, mas ainda vai a esses cultos, infelizmente ela está na igreja, mas ela ainda não se tornou igreja. Ela não foi assumida pelo evangelho genuíno. Essas pessoas precisam de uma evangelização, mais do que uma carraspana, como diria o meu avô, né? Um corretivo ou uma bronca. Elas ainda estão na ignorância, elas precisam ser evangelizadas, né? Elas precisam ser batizadas no Espírito Santo. E o que eu percebo, o senhor falando, padre, me vem muito assim, que ainda não existe uma vida debaixo do senhorio de Jesus. Exato. Mesmo, né? De que Ele é o Senhor de tudo. E quando a gente olha, o padre estava falando, me vinha muito aquela passagem de Deuteronômio, que fala que Deus, Ele tem ciúme da gente, né? Exatamente. Porque Ele fala, eu sou o teu Deus e que nenhum Deus estranho te acompanhe. Ele não quer, porque Exato. Ele é o Senhor da nossa vida. Uhum. Então, existe, talvez, isso que o padre está falando da evangelização, esse encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, de saber que Ele é alguém, uma pessoa, né? A segunda pessoa da Trindade, que é o dono da nossa vida aí, que tem ciúme da gente. Exato. A nossa vida tem que ser toda dele, toda. Uhum. E, no fundo, é uma infidelidade, né, padre? Exato. É uma traição. Esse texto de Deuteronômio justamente revela o pensar de Deus frente a essas religiões. Eu citei vários povos, né? Africanos, gregos, nórdicos. Ali na região onde hoje é Israel, haviam povos pagãos ali também, que eram os fenícios, os babilônicos. Muitos povos tinham cultos assim, lá. E quando o povo sai do Egito e vai em direção à Terra Prometida, Deus alerta a eles, olha, lá vocês vão encontrar povos que adoram, fazem cultos a deuses em busca de encontrar fertilidade para a terra, chuvas, enfim, coisas da natureza, que eram chamados Baal, né? Eram vários Baal. Baal é uma palavra no plural, né? Então você tinha o Baal para a fertilidade da terra, o Baal para a colheita, o Baal para a chuva. E o Senhor, Ele diz no capítulo 18 de Deuteronômio, quando vocês entrarem naquela terra, não se misturem com esse povo. Não haja no meio de vocês quem fique invocando o espírito dos mortos,
quem pratica astrologia fique consultando astros, né? Tá lá, tá escrito. Então ali já no Antigo Testamento, Deus demonstra esse ciúme. Tá? Vocês não se misturem, eu sou o Deus de vocês, eu guio vocês, eu falo com vocês. Infelizmente, por que alguns se perdiam lá e ainda se perdem aqui? Porque a proposta dessas religiões é que o ser humano se sirva das divindades para os seus interesses. Tá? É a proposta básica. Então, se eu tenho um problema ou se eu tenho uma doença, então eu ofereço algo às divindades, um sacrifício. É um toma lá da cá. Exatamente. Porque essa era a lógica pagã. Então, eu sirvo as divindades na medida em que elas me servem e é assim que deve ser. Então, ou se algo de ruim está acontecendo comigo, provavelmente há uma ira nas divindades, eu preciso aplacá-las ou oferecer um sacrifício, alguma coisa. E Deus, já no Antigo Testamento, queria romper com essa lógica. Não, eu sou um Deus para vós. E vocês não devem se servir de mim. Vocês é quem devem me servir e eu cuidarei de vós. É uma relação para a qual o ser humano não estava pronto ainda, porque o pecado destruiu essa relação lá no Éden, essa relação de amizade e de intimidade. E Cristo não havia vindo ainda. Exatamente. Então Deus começa a restaurar no Antigo Testamento, mas isso só vai ser pleno em Jesus Cristo. E nós temos ainda uma tendência a essa lógica de barganha para com Deus. Então muitas pessoas recorrem a essas religiões porque nesse aspecto elas são mais prazerosas, elas são mais promissoras. Muitas vezes dão respostas mais imediatas também. Exatamente. Não é? Então eu estou com um problema no casamento, você se sente impotente diante daquilo, você quer fazer algo. Bom, para ser um bom cristão, o que você tem de fazer se você tem problema no casamento? Você vai precisar de muita conversão, vai precisar meditar se não existe uma parcela de culpa em você. Talvez você tenha que mudar, isso é muito incômodo. Crescer nas virtudes, exatamente, né? Ter muita paciência. Vai ter que ter paciência. Aceitar o defeito do orar, outro. Né? Suportar, tolerar, ter paciência. E convenhamos, é incômodo ser cristão, porque é incômodo viver a verdade. O que nós gostaríamos mesmo, a nossa vontade humana, carnal, seria do quê? De a gente poder fazer alguma coisa que mude o outro. E que não precise necessariamente me mudar. Comigo. Mude o outro, mude a nossa relação. Então faz aqui essa oferenda, esse sacrifício, essa simpatia. Convenhamos, é mais prazeroso, é mais promissor, é menos incômodo. Então, essas religiões pagãs já existiam antes de Cristo e provavelmente elas vão existir até o fim dos tempos, porque elas ainda são uma proposta mais sedutora, mas muito pouco libertadoras. Padre, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos rapidinho, porque eu quero tratar com o senhor dessa questão dessa religião universal que vem sendo tanto falada aí agora nesse globalismo que nós estamos vivenciando. Sim. Então fica conosco, é rapidinho, nós já voltamos para tratar sobre sincretismo religioso.